Deus sempre dá aviso. O arrependimento é o teu escape. Você já sentiu aquele vazio no peito? Como se algo estivesse te alertando. Como se Deus estivesse sussurrando. Volte para mim. Ainda há tempo. Hoje eu quero te falar uma verdade poderosa da palavra de Deus. Deus nunca pega os seus servos de surpresa. Ele é um Deus de livramentos, de avisos e de misericórdia, mas também de justiça. E a mensagem é clara. Quem vive sem arrependimento, fora da comunhão com Deus, está vulnerável à morte súbita e eterna. Hoje, você vai ouvir como Deus avisa os seus filhos, protege os que o temem e chama os distantes para o arrependimento. Prepare seu coração. Esta mensagem pode mudar sua eternidade. A Bíblia é clara. Deus não age sem avisar os seus. Em Amós 3, verso 7, está escrito: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso é uma regra do reino. Deus fala, Deus guia, Deus protege. Noé foi avisado do dilúvio e construiu a arca, Gênesis verso 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá ou permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia, naqueles dias, gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei, de sobre a face da terra, o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Abraão soube da destruição de Sodoma e intercedeu. Gênesis 18, verso 17. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. José recebeu revelação para salvar o Egito da fome. Gênesis 40:1. Eliseu conhecia os planos do inimigo antes mesmo de acontecerem, segundo Reis 6, versos 8 ao 12. Deus sempre avisa. Ele envia profetas, sonhos, sinais ou até mesmo um vazio no coração que nos faz clamar por ele. Se você está ouvindo esta mensagem agora, é porque Deus está te avisando. Ele quer te tirar do caminho da destruição. A morte não surpreende os filhos de Deus. Em Apocalipse 1, verso 18, Jesus declara com autoridade: Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Irmãos, a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. Quando você vive em comunhão com Deus, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te desvia das ciladas. Daniel foi protegido na cova dos leões. Noé foi salvo do dilúvio. Elias escapou da morte pelas mãos de Jezabel. Deus pode te acordar com um sonho, te guiar por uma palavra ou enviar um anjo para te proteger.
Salmos 91, verso 11 promete: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Mas e aqueles que vivem distantes de Deus? O perigo de ignorar o aviso. Em Lucas 13, Jesus fala sobre os galileus mortos por Pilatos e os 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu. Escute e leia. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Eles não eram piores pecadores, não eram os mais rebeldes. Eles apenas estavam despreparados, sem arrependimento, sem aliança com Deus. Quem vive fora da comunhão com Deus não ouve os avisos, não percebe as ciladas, e de repente é tragado pela morte súbita, física e espiritual. Jesus foi direto. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, verso 3. Não ignore o chamado de Deus. Não endureça seu coração. Hoje pode ser sua última chance. Mas observe esta parte dos versículos. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Observação: Jesus alerta sobre a morte repentina dos galileus e das vítimas da torre, e imediatamente depois apresenta o papel do intercessor, como se dissesse: essas tragédias poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse intercedido, escavado, adubado, cuidado. Ainda há esperança para os que têm alguém clamando por eles. Se alguém tivesse intercedido. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, verso 3 e 5. Jesus fala de 2 grupos. Os galileus que foram mortos por Pilatos no templo, gente que morreu em um lugar religioso, mas sem arrependimento. Os que morreram com a queda da torre de Siloé, vítimas de um acidente repentino. Em seguida, ele conta a parábola da figueira estéril, e aqui está a chave da revelação: a intercessão. O fator que pode mudar o destino de alguém. A figueira estava condenada, 3 anos improdutiva. O dono, representando Deus Pai, disse: curta. Mas o vinhateiro, Jesus, o intercessor, clamou: dá mais um tempo. Eu vou cuidar, escavar, adubar. Se der fruto, viverá. Agora pense. Se algum dos galileus mortos tivesse alguém intercedendo por ele, se um dos que morreram sob a torre tivesse um vinhateiro cuidando de sua vida espiritual, talvez tivessem escapado, talvez tivessem se arrependido, talvez tivessem sido salvos mesmo que morressem fisicamente. Base bíblica para o escape por intercessão. Moisés intercedeu e livrou Israel da destruição. Êxodo 32. Abraão intercedeu por Sodoma, e Ló foi poupado.
Gênesis 18 e 19. Eliseu intercedia e avisava o rei de Israel antes dos ataques, segundo Reis 6. Jesus intercede por nós ainda hoje. Hebreus 7, verso 25. E Deus age assim. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem revelar antes o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, verso 7. Onde não há intercessão, resta o juízo. O Galileu sem arrependimento. O morador de Jerusalém sem comunhão. A figueira sem fruto. Todos estão no alvo da justiça divina, mas o intercessor clama por tempo, por graça, por transformação. E se você for esse intercessor, quantas tragédias poderão ser evitadas? Quantas almas podem ser resgatadas antes do corte? Torne-se um vinhateiro espiritual. Ore pelos seus filhos, familiares, vizinhos, líderes e desviados. Escave com a palavra. Adube com amor. Suporte com paciência. Clame a Deus por mais tempo para eles. Porque uma alma com intercessor tem esperança. E se der fruto, ficará. Lucas 13, verso 9. Arrependa-se hoje. Deus é misericordioso. Ele é o dono da vinha que dá mais uma chance à figueira estéril, mas o tempo é curto. A oportunidade pode não se repetir. Se você sente o Espírito Santo tocando seu coração agora, não resista, arrependa-se. Volte para Deus. Busque comunhão com Ele. Salmos 121, verso 8 promete: O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Deus quer te livrar. Ele quer te proteger. Ele quer te guiar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Arrependa-se, tema ao Senhor e viva em intimidade com Ele. Hoje é o dia de se alinhar com Deus. Hoje é o dia de escapar da morte eterna. Clame a Jesus agora. Entregue sua vida e viva sob a proteção do Deus que nunca pega seus filhos de surpresa. Deus está te chamando. Ele está te avisando. Não deixe para amanhã o que pode mudar sua eternidade hoje. Arrependa-se. Busque a Deus. Viva para Ele. E que o Senhor te guarde, te proteja e te guie em todos os seus caminhos. Amém. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Arrependa-se hoje. Deus está te esperando.